Estamos aqui no podcast Energize-se, que é uma iniciativa do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, o CDMEC, e do Fórum Capixaba de Energia Limpa. O Energize-se ele tem como objetivo trazer temas de transição energética, inovação e tecnologia, sempre com foco em quem quiser investir, empreender ou conhecer sobre o tema que vai ser abordado. Bom dia. Hoje estamos aqui na presença do empresário, engenheiro eletricista José Emílio Brandão, sócio da Metalvix, uma empresa que está revolucionando a energia eólica com uma tecnologia inovadora para torres eólicas. Bom dia, José Emílio Brandão. Vamos conversar hoje sobre transição energética, tecnologia e inovação. E gostaríamos de saber como é que você se sente colocando o Espírito Santo para liderar essa transformação e contar tudo, as histórias de bastidores para a gente, um pouquinho de fofoca, de como é que você está alcançando esses objetivos. Bom dia. Primeiro agradecer, o convite, o honroso convite. Esse trabalho que está sendo realizado, dentro do espectro da transição energética coloca o Espírito Santo na vanguarda, de fato, das iniciativas que possam caminhar na questão da descarbonização aí até 2050. Então, agradecer e me colocar à disposição aí para trocar impressões a respeito e colocar um pouco da nossa experiência nesse processo. José Emílio, você é um cara que transformou uma ideia inovadora em patentes internacionais e projetos milionários, junto com a Vale do Rio Doce, com a ArcelorMittal e até mesmo, recentemente, assinando um contrato junto à FINEP. Mas antes da gente falar das torres eólicas e sobre a teoria da tensegridade, conta pra gente um pouco quem é o José Emílio, fora do escritório, qual foi a sua trajetória, como é que você chegou nesse momento financiando, investindo em inovações, em tecnologias inovadoras, trazendo esse quadro favorável de protagonismo para o Estado do Espírito Santo. Bom, a história é longa, Eu sou pai de um casal, Gabriela e o Diogo. A Gabriela e o Diogo, inclusive, são empreendedores, Hoje eles desenvolveram, inclusive, uma marca de streetwear que é a maior, possivelmente, marca de streetwear do Brasil, que é a High Company. E eu, basicamente, na Metalvix, eu virei de pai do Diogo, Diogo, filho do José Emílio, para pai do Diogo e da Gabriela. E a nossa história ela começa em 1985, quando eu me formei aqui na Universidade Federal, com muitos sonhos, muitos sonhos na área de engenharia elétrica. Como você bem falou, a gente brinca que o pessoal fala que a gente é engenheiro elétrico. A gente não é engenheiro elétrico, a gente é engenheiro eletricista. E fizemos engenharia elétrica. E ao longo dos primeiros 15 anos de profissional, até o início de 2000, a gente sempre militou na área de obras industriais. E sempre com um sonho, o sonho de transformar as disponibilidades e habilidades que a gente conseguiu ao longo desses anos em torno de alguma coisa com perenização, com inovação e com retenção de tecnologia. Daí, meados do ano 2000, a Metalvix ela surge para se tornar exatamente uma empresa para juntando as habilidades, as disponibilidades e tentando fazer a retenção da tecnologia absorvida, nos transformar numa empresa de vanguarda de inovação e desenvolvimento. A gente brinca muito, nós temos um colega aí, também ex-presidente do CDMEC, Eu tive uma passagem pelo CDMEC como segundo presidente, sucedendo ao Geraldo Del Pulpo. E a gente tem um diretor
mais recente, diretor-presidente, que é o Fausto, que brinca o seguinte, né? Se a gente continuar com uma empresa de montagem fazendo cerca e vala, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa fazer alguma coisa inovadora. Porque normalmente, empresa de obra, ela faz o quê? Ela faz metro cúbico de concreto, faz tonelada de aço e faz HH de montagem. O que a gente procurou fazer, né, adicionando aí a questão da engenharia, antigamente a gente falava de formato A1, né? Agora não dá mais para falar em formato. Mas então, utilizando aí então, né, essa capacidade de juntar essas habilidades de formato A1, HH de montagem, metro cúbico de construção e tonelada de fornecimento, a gente procurou transformar isso num conhecimento que pudesse receber desenvolvimento. Daí ter surgido, dentro dessas habilidades que a gente adquiriu, conhecer um pouco mais de aspectos da fluidização, né? A fluidização nada mais é do que o estudo do comportamento dos fluidos líquidos e gasosos. Legal. E o vento, né, para finalizar, o vento é o elemento de maior fluidez que a gente conhece. Aí surgiu a ideia da fluidização das wind fences. Mas então você formou engenharia elétrica em 85, né? Mas a Metalvix só começou em 2000. Estamos aqui num papo hoje de engenheiros eletricistas, né? A Metalvix, então, ela iniciou em 2000. Logo no início, você já estava com esse projeto do Wind Fence, da Vale. Como é que foi o início desse? Conta um pouco pra gente aí da história de bastidores, como é que vocês chegaram nesse projeto de Wind Fence, que foi adotado pela Vale do Rio Doce, aplicando a teoria da tensegridade, que é uma teoria bastante pouco conhecida da engenharia, né? Perfeito. Bom, como executores, né, executantes de obras industriais, de 85 a 2000, a gente, através da Comandos Engenharia, a gente executou várias obras industriais, né, para Vale, para Arcelor, para Suzano, para Samarco. E em 2000 a gente deu uma virada de mesa, transformando a empresa que era uma indústria de obras, numa indústria de engenharia, né? Aí, nessa época, vem o CDMEC, né, se consolidando, vem os novos desafios. Inclusive, uma pessoa que deu uma contribuição muito forte, pessoas que deram contribuições muito fortes, né, na verdade foram o Durval Vieira de Freitas, né, trazendo desafios, trazendo a internacionalização, né, das empresas, trazendo desafios para que as empresas se transformassem não mais em empresas de execução de cerca e vala, né, mas empresas que pudessem, inclusive, se juntar em consórcios e, através desses consórcios, executar obras de maior volume. E aí surgem as grandes obras nos parques industriais do Espírito Santo, obras de fluidização, né? O que é uma grande siderúrgica, né? É um conjunto de grandes unidades de processo, grandes unidades de utilidades. E a gente, então, por não ser uma empresa com capacidade de montar um forno, de montar uma grande pelotização, nós identificamos uma oportunidade na área das utilidades. As utilidades são aqueles elementos que interligam as várias plantas de processo. Então, a partir de 2000, nós identificamos, olha, vamos então focar nas utilidades. E nas utilidades nós descobrimos os fluidos, né? Embora a eletricidade também seja um fluido, né? Mas o fluido gasoso e o fluido líquido nos proporcionou um estudo bastante amplo de tecnologias inerentes a você manusear esses fluidos. Mas então, aí, a Wind Fence, especificamente, esse projeto, como é que ele surgiu e como é que
e como é que surgiu a aplicação da teoria da tensegridade nesse projeto. Ele foi logo no início, então você detectou uma dor da Vale, que era essa questão da poluição aqui, com esse pó de minério, que realmente era um problema muito sério, eu até morava ali perto da Vale na época. Você identificou a dor desse problema e veio com a solução do WindFence. Como é que foi? Foi logo no início da Metalvix? Na verdade, em 2000, como eu disse, né, que é o início da Metalvix, focada então em obras nesses grandes parques industriais e executando obras de fluidos, no final de 2010, aproximadamente, no final do ano de 2010, a Vale e a Arcelor começaram a receber eu diria com uma cobrança maior da sociedade, né, e dos stakeholders públicos com relação a atuar mais incisivamente na mitigação dos problemas ambientais. E o problema que todo mundo enxerga com maior facilidade é a dispersão do particulado. Então, em 2010, 2008 para 2010, né, a Vale identifica a necessidade de novas tecnologias de retenção da dispersão do particulado. E nós recebemos essa provocação da Vale. Nós fomos provocados, tomamos conhecimento das tecnologias no mundo para a retenção da dispersão do particulado e, a partir daí, executamos em 2010 para 2011 a primeira WindFence no Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é o estado protagonista na questão da retenção da dispersão do particulado. E por que nós fomos convidados para isso? Pelo conhecimento de fluidização, pela expertise que tínhamos em estudo de fluidos. E o vento nada mais é do que um fluido que carrega o particulado. Então começamos e executamos a primeira WindFence na Vale, na usina 1 a 4. Ainda na tecnologia convencional. Ainda usando a tecnologia convencional, que é ancoragem de grandes estruturas por peso, por volume de concreto ou profundidade de estaca, né? Então, essa primeira WindFence foi instalada em meados de 2010 para 2012. Ou seja, a Metalvix já tinha 10 anos de resistência já, né? Já tínhamos 10 anos de experiência em fluidos, né? Estudos de todo tipo, executando obras em regime EPC. É importante dizer isso, que nas utilidades nós tivemos a possibilidade de executar engenharia, né? E você executar engenharia te proporciona ampliar a sua gama de conhecimento, de retenção de tecnologia. E aí executamos a primeira WindFence na Vale, executamos a segunda, executamos a terceira, e aí veio o problema, né? O problema significa que, ao você fazer a ancoragem de grandes torres de 25 e de 30 metros de altura, você vai precisar fazer uma ancoragem de um volume mais ou menos similar e proporcional. Então, numa torre de 25 metros de altura, você necessita de uma ancoragem de 25 metros cúbicos de concreto. Opa, o que isso provoca? Interferências nas estruturas, nas redes de incêndio, nas ruas. Então, nós fomos desafiados a achar uma solução para isso. Daí nasceu a tensegridade. E explica para a gente um pouco melhor aí, Zé Emílio, essa tensegridade, né? Ela acabou se tornando o coração da inovação na Metalvix. Mas explica para a gente o que é esse princípio da tensegridade de uma forma assim bastante simples para que o nosso público leigo ele possa compreender o conceito, né, que está trazendo tanto sucesso para as operações da Metalvix. A gente até tem um vídeo, né, mostrando... Temos. Interessante para que se possa entender, né, o que é o princípio da tensegridade e de que forma ela atua. Então explica para a gente aí o que é esse princípio da tensegridade.
Normalmente, e repetindo, né, enquanto o filme vai passando e mostrando uma sequência de uma fundação sendo executada com tensegridade, você, para fazer a ancoragem de uma grande torre, você imagina um prédio, um edifício, recebendo a ação do vento. As torres, né, da wind fence, por serem velas, né, de proteção, redes de proteção, elas também recebem a ação do vento. Então, o vento, quando atua sobre uma vela, o que ele provoca com um barco à vela? Ele vira o barco. Então, como é que você compensa o barco? Com lastro. Com lastro, né? Então, o que nós fizemos? Caramba, como é que você pode compensar esse momento na base de uma outra forma para reduzir as fundações e, reduzindo as fundações, trazer economia de instalação, que é o que a gente chama de CAPEX, né? Redução de CAPEX e redução das interferências. Então, a atuação tem que ser por redução da fundação. Mas como é que você faz a compensação? Pensamos lá com uma parceria com uma empresa de tecnologia aqui do Espírito Santo, um dos maiores e melhores calculistas do Brasil, com larga experiência nas teorias do tensionamento, que é o Carlos Augusto da MCA, né? Então, a quatro mãos, sentamos e descobrimos como é que a gente pode reduzir a fundação. Então, o meu sócio, engenheiro civil, renomado aí da área do cimento, Carlos Alberto Montenegro, montamos uma equipe de trabalho das duas empresas e desenvolvemos, então, uma compensação do momento por uma vertente diferente, que é a teoria da tensegridade aplicada nas fundações. Ou seja, aquilo que era compensado por volume, por peso, né, de concreto ou por profundidade de estaca, adicionamos tirantes rígidos, fazendo compensação num processo de tração e compressão e dissipação, então, da energia através, então, desses tirantes. Então, é um sistema dinâmico, né, totalmente dinâmico, onde você faz uma atuação de compensação através da aplicação dessa teoria, que é uma teoria muito antiga, né? É a teoria da tensegridade. Eu vendo essas imagens assim, eu lembro muito a diferença de uma torre, né, de transmissão, por exemplo. Ela tem uma torre autossustentada e tem as torres estaiadas, né, que aí está usando exatamente esse princípio. Mas me parece que aí, no caso, é mais na vertical, né? É importante frisar aqui que uma torre eólica convencional, ela não tem essa estrutura em torno da base, né? Ela é um grande bloco de concreto ali que chega a 400, 500 metros cúbicos, né? Dependendo da altura da torre. E pela explicação aqui do engenheiro José Emílio, eu estou vendo aqui que você está pegando ali só a porção inferior da torre, ou seja, você não tem a necessidade de encher de concreto. De encher de concreto, né? O volume de concreto aparentemente é bem menor, mas você também não tem necessidade de explorar todo o comprimento da torre, né? É isso mesmo, Zé? Perfeito, Sena. Você percebeu com bastante clareza que a intervenção que é feita é apenas no primeiro terço. Uhum. Então, basicamente, o que você faz? Você faz a compensação do momento, trocando o volume de concreto, né, o peso ou a profundidade da estaca, por uma compensação através desse guarda-chuva que a gente está vendo ali. Então, esse guarda-chuva, ele, através das suas hastes rígidas, né, ele faz essa compensação, né, do momento. Porque na hora que a torre tomba para um lado, ela comprime uma haste, ao mesmo tempo que ela tensiona a outra. Traciona a outra. Então você tem, de um lado, tração e do outro, compressão. E essa compensação, ela exatamente faz a dissipação. E por isso que você tem essa colocação, esse arranjo periférico ali numa circunferência. Porque o vento muda de direção o tempo inteiro. Né? E qual que é a economia, Zé Emílio, que você consegue com essa metodologia? Quantos por cento a menos de concreto? Olha só,
nós temos 12 anos, 13 anos de tensegridade, né, aplicada de fato. Já executamos pelo menos aí 500 torres de wind fence com tensegridade e aproximadamente 400 mil metros quadrados de telas aplicadas com tensegridade. Então a nossa experiência é bastante relevante, né? E a estatística ao longo desse período demonstrou o seguinte, que em wind fence, que tem um peso aproximadamente de 33% de fundação, 33% de superestruturas e 34% de outros. Superestrutura você quer dizer que é a parte para fora da terra ali, o a aço. torre em si, né? Os outros 34% são sistemas de proteção de descarga atmosférica, acessórios, isso tela. Em termos de custo. Em termos de custo. Então, um terço. O que a tensegridade nos proporcionou na wind fence? Redução de cerca de 80% a 90% das fundações. Ora, se eu reduzir 80% a 90% de 33%, eu reduzi 27%. Em adição a isso, a gente ainda conseguiu reduzir o peso da torre em cerca de 10%. Então, eu reduzi mais 3%. Então, 27 mais 3, uma conta simples, nós então reduzimos o custo de implantação 30%. Das wind fences em 30%. Isso, nós estamos falando de uma patente que é da Metalvix, né? Sim, essa tecnologia aplicada à wind fence, ela foi patenteada no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né? Explica um pouco para a gente como é que você conseguiu fazer com que essa ideia... Como é que essa ideia funciona? Você conseguiu convencer os compradores a adotar essa solução? Explica para a gente como é que foi esse processo de convencimento. Porque a primeira vez que eu ouvi falar sobre tensegridade foi com você falando. A gente não estuda isso na escola. Foi bem engraçado, porque as duas primeiras empresas que receberam a aplicação, né, da wind fence nos seus pátios foram a Vale e a ArcelorMittal, né? E ambas foram muito resistentes, né? Porque normalmente quando você apresenta essa tecnologia para qualquer calculista, ele é reticente com relação à real compensação do momento através do sistema de haste rígida no solo. E foram aí pelo menos 2 ou 3 anos discutindo com esses calculistas, e enquanto isso fazendo wind fence no padrão antigo, né? Então a primeira empresa que topou fazer a tensegridade aplicada na sua wind fence foi a ArcelorMittal. Então essas 4 primeiras que você fez na Vale não usou o princípio de tensegridade? Sistema convencional, grandes fundações, um custo de fundação bastante significativo, blocos aí chegando a 25, 30 metros cúbicos de volume de concreto, 6 a 9 estacas por cada torre, né? E aí, paralelamente, desenvolvendo a discussão com as áreas de engenharia dessas empresas. E primeiro implantou na ArcelorMittal. Finalmente, a primeira foi implantada na ArcelorMittal, foi um sucesso, né, sob todos os aspectos, inclusive de prazo, de não interferência em ruas existentes. E a Vale demorou um pouquinho, né, para entender essa aplicação, mas quando a Vale implantou, e nós estivemos juntos nesse processo, implantando as wind fences do Porto de Tubarão, percebeu-se o grande volume de interferências, inclusive com a perda da melhor e maior rua de movimentação do porto, onde foram instalados os blocos. Aí a Vale deu um basta, não, precisamos de uma coisa diferenciada. E aí na usina 8 e depois nos pátios de Finos e nos outros pátios já foram instaladas, né, sistemas de wind fence
com tensegridade. Então, após a primeira, todas as outras já foram instaladas com a tensegridade por conta da redução de CAPEX, por conta da redução das interferências, redução substancial de mão de obra dentro da execução, né? E, obviamente, uma economia aí de até 30%. Mas diz pra gente aí o seguinte, nós estamos falando aqui de Wind Fence, como é que surgiu essa ideia de aplicar o mesmo princípio para torres eólicas e como é que se deu a essa decisão de investir num projeto inovador de torres eólicas, usando a tensegridade? Olhando para o lado, né, e como engenheiro eletricista, visitando alguns parques eólicos, de novo, né, a MCA e a Metalvix, principalmente na liderança do Carlos Augusto e do meu sócio Carlos Montenegro, falei, peraí, aqui também tem um problema, né? As torres eólicas, elas começaram a aumentar de tamanho, porque as máquinas começaram a aumentar de potência, 100 kW para 500 kW, para 1 megawatt, para 4 megawatts, né? Então, caramba, e as torres subindo de altura, 50 metros, 80 metros, 100 metros, 120 metros, e os blocos de ancoragem, por consequência, 50, mais ainda. 100, 200. Hoje, uma torre de 4 megawatts, que é uma máquina comercial, né, em média, as máquinas comerciais estão dessa ordem, 4 megawatts, numa torre de 120 metros de altura, vai um bloco na ancoragem, na base, de 400 metros cúbicos. Caramba, impressionante. Né? Então, o problema não é só a instalação. E aí, com a tensegridade, você cai 80, você cai 90%. 80, 90% disso, você vai chegar aqui a 40 metros cúbicos. 40 metros cúbicos em torno. Então, peraí, isso pode revolucionar a tecnologia da construção de torre eólica e proporcionar alguns adicionais que vão vir por aí, né? A gente tem algumas surpresas, né, para falar um pouco mais à frente, porque você não vai só proporcionar a execução de parques eólicos com máquinas de 4 ou de 7 mega, com redução de 90% das fundações. Isso inclusive tende a reduzir muito o impacto da construção de parques eólicos, né? Quando você reduz 80%, 90% do volume de concreto de uma base, de uma torre eólica dessa, o fluxo de material para o canteiro reduz consideravelmente, né? Para os especialistas de construção civil, você fazer um bloco único de 400 metros cúbicos é muito complicado. O prazo de execução, a logística de você executar um parque, por exemplo, de 30 torres, vezes 400 metros cúbicos, né? Lembrando que cada carreta só vai levar ali de 6 a 8 metros cúbicos, né? Todo o processo de resfriamento, né? Porque ao fazer uma grande concretagem, você tem problema de termodinâmica muito forte, né? Porque o concreto, ele expande, produz, né, calor, né? Uhum. E você tem que estar o tempo inteiro resfriando. E você não pode interromper, né? Porque não pode secar, senão você começa a ter rachaduras no bloco. Então, né, parece que depois que você instala a torre, né, com seus 400 metros cúbicos, o problema está resolvido? Não, porque por princípio ambiental, tudo que você constrói ou tudo que você fabrica precisa ter a logística reversa totalmente estruturada. Então, um parque eólico desse, ao ser descomissionado, tem que ser feita a mesma coisa que você faz com um navio, né? O que acontece hoje com as grandes plataformas? Elas têm que ser descomissionadas, totalmente desmontadas e com uma logística reversa da sua matéria-prima ali aplicada, totalmente ambientalmente correta. Então você imagina você descomissionar um parque de 30 torres, de 30 bases, de 400 metros cúbicos cada um. Aí eu estou pensando agora o seguinte, você com essa patente da Wind Fence e você com foco nesse tipo de solução, tanto para empresas como a Vale, a Celor, como para a torre eólica,
o mundo agora é o limite, né? Você deve estar provavelmente expandindo para outros continentes, outros países. Como é que você está vendo o futuro dessa tecnologia no mundo e o papel da Metalvix aí alçando voos cada vez mais altos? Tem 3 aspectos que eu considero muito relevantes, né? Primeiro, que é uma tecnologia que pode ser aplicada no mundo inteiro e por qualquer fabricante de máquina, porque nós estamos atuando na fundação. Então, isso não tem interferência na performance da máquina, isso não tem interferência no fabricante da torre, nem em quem vai instalar. Então, ou seja, qualquer fabricante de máquina do mundo, chinês, americano, europeu, ele pode aplicar a nossa tecnologia construtiva para reduzir o seu custo de implantação e todas as ações mitigadoras de futuro, né, no descomissionamento. E tem mais 2 questões que são muito relevantes. Aí eu vou fazer uma pergunta, né, para você, enquanto engenheiro. Aqui quem entrevista somos nós, hein? Eu vou fazer uma pergunta aqui que é a seguinte: aonde você acha que é mais adequado instalar torres eólicas? Aliás, eu vou mudar um pouco a pergunta. Por que você acha que o mundo está caminhando para fazer instalação de eólica offshore? No mar, a gente tem menos obstáculos ao vento, né? Então você tem um vento mais constante e normalmente, talvez, maior velocidade também, né? Você tem um fluxo linear do vento, né? E uma camada limite mais baixa, por conta da baixa rugosidade ali do oceano. Mas assim, o desafio construtivo é bem maior também, né? Pois é, se constrói, óbvio que não é só esse o motivo, mas o grande fator que estabelece ou que joga a eólica para o mar é, primeiro, porque você fazer eólica na beira da praia, ambientalmente, não é uma resposta muito adequada para a sociedade. Barulho. Né? Barulho, locais de turismo, praias. Atrapalha as aves migratórias também. As aves migratórias, uma série de aspectos que dificultam o licenciamento ambiental. Então você joga para dentro do mar porque, como você disse, né, a rugosidade é menor, portanto as interferências são menores, portanto você tem um fator de carga maior. Né? Caramba! Então, se você conseguisse levar a torre para o alto do morro, você teria uma resposta de velocidade de vento maior, de intensidade de vento maior e de, possivelmente, altura de torres menores. Mas por que você não leva a torre para o alto do morro? Dificuldade logística, né? A geologia do alto do morro não facilita ou não é indicativo para você fazer uma base de 400 metros cúbicos. Ora, então, se eu consigo reduzir o volume da base a cerca de 10%, se eu tenho uma possibilidade de redução de altura da torre, por conseguinte, do tamanho da torre. Menos aço. Menos custo. Menos custo de implantação. Maior amplitude de maior velocidade. Maior velocidade. Eu tenho redução de CAPEX, eu tenho redução do impacto ambiental e eu tenho uma performance. Quem sabe aí, hoje se fala que a eólica se equilibra com fatores da ordem de 33% a 35%. Né? Você pode chegar a 50% a 60%. Então, uma condição muito mais adequada. E aí vem um plus. Né? Então, ou seja, eu brinco que a nossa tecnologia da tensegridade vai proporcionar que a eólica suba o morro. Vai subir o morro e vai ampliar a capacidade de você implantar sem grandes interferências em locais onde a área, o terreno poderiam ser utilizados de uma forma mais nobre. Né? Bom, mas tem um plus. Qual é o plus? O que você faz com os parques eólicos
de máquinas de menor porte, de 500 kW, de 1 megawatt, onde você tem bases de 40, 50 metros cúbicos que estão sendo descomissionados. Você tem que desmobilizar tudo ou repotenciar, né? Pode Ou aproveitar? repotenciar. Mas, caramba, para repotenciar eu tenho que fazer uma base de 400 metros cúbicos. Mas se eu puser a tensegridade, eu posso simplesmente repotenciar o parque, né? Utilizando toda a estrutura de interligação existente, todo o licenciamento ambiental já disponibilizado. E com isso você pode fazer um reaproveitamento dos parques eólicos existentes, aumentando a capacidade das máquinas, simplesmente aplicando então a tecnologia da tensegridade, instalando uma nova torre. Zé Emílio, a Metalvix recentemente ela firmou um contrato de patrocínio aí a fundo perdido com a FINEP para construir e certificar uma torre eólica usando a teoria da tensegridade. Conta um pouco para a gente dessa história, como é que se foi desenvolvido essa proposta de projeto e como você vê isso dentro do ambiente de inovação aqui do Estado do Espírito Santo, né? E o futuro, né? Como é que você enxerga o futuro aí da inovação, tanto na Metalvix quanto para o Estado do Espírito Santo? Bom, tem uma história muito engraçada, né, com relação à busca de parceiros, né, para esse processo de desenvolvimento. Vocês bem sabem que qualquer desenvolvimento envolve grandes investimentos pesados aí em equipes de engenharia, em desenvolvimento de patentes, em desenvolvimento de certificação, né? Porque nós temos que entender o seguinte: o processo de tecnologia ele envolve desenvolvimento, né? Patente e certificação. Muita gente confunde patente com certificação, são duas coisas diferentes. A patente é papel, a certificação é a comprovação do fato em loco, né? Inclusive com se possível, unidades em escala 1:1. Né? Então, a gente bateu na porta de praticamente todos os fabricantes de máquina. Todos. Com PowerPoint debaixo do braço, que é o que a gente tinha, e algum acervo de tensegridade das Windfence. Em todos, né, fomos muito bem recebidos, mas todos estavam focados em ganhar performance da máquina elétrica e não da implantação em si. Do projeto como um todo. Não, o problema da construção não é um problema nosso, é um problema do construtor, é um problema do investidor. Nosso negócio é vender máquina. Então, nós vamos procurar melhorar a performance da nossa máquina e não da torre em si ou da construção em si do parque. Bom, tá bom. Isso foi no fabricante X, no Y, no Z, na Europa, inclusive. Falei, tá bom, então vamos tocar junto, vamos tocar sozinho. Como é que a gente fez isso? A gente, desde o início de 2000, a gente de fato direcionou em torno de 2 a 4% do faturamento da empresa em desenvolvimento de tecnologia. Aí a gente tem alguma história aí além da Metalvix, nós temos uma unidade comercial de reciclagem de pneus no Espírito Santo, que é a Pneuvix, oriunda dessa aplicação de recurso de tecnologia. Já reciclamos 2 milhões de pneus aqui no Espírito Santo. Estamos iniciando a fabricação de pisos emborrachados aqui no Espírito Santo a partir dessa matéria-prima. Temos também uma empresa na área de energias alternativas, desenvolvimento de tecnologia nessa área de gaseificação, né, utilização de gás de síntese para tratamento de resíduos carbonosos. E nessa condição, a torre eólica, né, também recebeu o seu NACO de investimentos. No início,
restrito, porque estava compartilhando recursos de inovação com todos esses outros negócios, dessas outras atividades. Mas nos últimos 4 anos nós resolvemos dar um gás, né? Resolvemos colocar mais vento nessa turbina, fazer essa turbina rodar com mais velocidade. E aí, só para concluir, passamos a utilizar alguns fundos regionais, fundos do FAPES, fundos da ANEEL, e construímos uma condição inicial para aí sim buscarmos um recurso de volume maior, que foi o recurso da FINEP, né? Eu conheci o projeto lá da Pneuvix logo no início. Parabéns, viu? É impressionante a quantidade de negócios que você consegue lidar e sendo bem sucedido em todos eles. Na verdade, a Pneuvix ele resolveu uma série de problemas também, né, ambientais. Muito bom. E não tem exatamente relação direta com a Metalvix, né, com o Indefense, etc. É um negócio totalmente novo. Ô Zé Emílio, não sei se você está sabendo, né? Aqui hoje, atualmente existe no Estado do Espírito Santo uma proposta de criação de um polo de inovação aqui em Vitória, chamado Cidade da Inovação, que é vinculado hoje ao IFES, né? E apoiada pela FAPES. Como você enxerga o papel da Metalvix nesse ecossistema de inovação e como é que a Metalvix se insere nesse contexto do polo de inovação que está sendo criado aqui? Nós transformaremos aqui Vitória em algo uma cidade de referência em inovação, em tecnologias sustentáveis, como acontece lá nos Estados Unidos com o Vale do Silício, talvez um Vale do Silício Verde? Eu sempre fui um fã de implementação, né, de novas tecnologias, de desenvolvimento da indústria de base do Espírito Santo pela linha da sustentabilidade. Eu acho que o que o CDMEC, né, proporcionou ao longo desses anos foi exatamente a criação de uma cultura de inovação, né? É o centro tecnológico que permanece de pé, né? Então você veja a pujança da indústria de base. O Centro de Desenvolvimento da Metalmecânica foi uma iniciativa do Bandes, muito relevante, e está aí, né, hoje aí fazendo 30 e poucos anos, né, de incentivo à política e à cultura da inovação. Então, quando você enxerga que o Espírito Santo é berço de grandes commodities, né, de produção de grandes commodities, fica parecendo que a gente simplesmente não tem engenharia de alto nível aqui no Espírito Santo. Pelo contrário, ao trabalhar com grandes empresas produtoras de commodity e ter uma relação intensa com o mercado mundial, né, com detentores de tecnologia na área de siderurgia, detentores de tecnologia na área do papel e celulose, na área da mineração, na área portuária, e ter alguns elementos estruturantes que foram fundamentais, como o Fundap, que proporcionou essa cultura do mercado externo. Então, o que a gente conseguiu juntar nessa cesta? Uma cultura de relacionamento com o mercado internacional muito forte. Portanto, colher todos esses frutos focados na consolidação e na retenção da tecnologia é uma questão só de juntar alguns elementos que estão meio dispersos e que a cidade da inovação, né, ela concentraria exatamente isso. Veja, nós temos um parque siderúrgico de primeira linha, nós temos um parque de mineração de manuseio de primeira linha, nós temos um parque de papel e celulose de primeira linha. Vou te dar alguns exemplos. Nós estamos hoje com o Espírito Santo na vanguarda de uma nova tecnologia de aglomeração de minério, que é a briquetagem, que nada mais é do que muito conhecimento que foi amealhado, né,
nas pilotizações, né, no manuseio, e que hoje estão virando um projeto que pode ser implementado pela Vale em todas as siderúrgicas do mundo na linha da busca da descarbonização. Né? Ah, legal. Então, nós temos uma engenharia muito forte, nós temos um parque industrial muito relevante. O que falta? Falta apenas um processo de você juntar esses vários elementos envolvidos, né? Fazer com que os stakeholders públicos e privados possam trabalhar com uma árvore definida, com uma política estruturante que possa colocar o Espírito Santo, de fato, na vanguarda da inovação e do desenvolvimento tecnológico, focado na transição energética. E a gente já percebe isso em você, né? Esse seu foco desde quando você foi presidente do SEDEMEC lá atrás, já com essa visão aí da inovação, né? E trazer isso para o Espírito Santo, capixaba. Eu diria que a gente plantou uma semente junto com todos os colegas, aqueles que me sucederam posteriormente, como Fausto Frizeira, como Durval Vieira, como Leandro Passos, agora com Evandro Millet, né, e essa diretoria maravilhosa aí tocando esse desafio que é a transição. Eu acho que nós estamos prontos para esse novo desafio que está por vir. E um momento muito especial, né? O mundo passa aí por um processo de muita briga, muita discussão, muita politização do comércio, por exemplo, né? Onde tem uma dificuldade, vai ter sempre uma oportunidade. O que a gente precisa é de um bom comandante para levar o navio para mares mais tranquilos. E eu acho que a gente tem no Espírito Santo lideranças hoje políticas com essa capacidade. Ah, legal. Zé Emílio, nós já estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. Vou fazer uma última pergunta para você. Né? A Metalvix já investiu mais de 2 milhões de dólares nessa tecnologia da tensegridade e no projeto da torre eólica usando a tensegridade. E agora está com esse projeto milionário aí, financiado pela FINEP. Qual é o próximo passo? Né? Tem algum spoiler aí de novos projetos que a Metalvix tem cozinhando lá na sua engenharia? Se você fosse imaginar aí o projeto dos seus sonhos usando a tecnologia que já foi desenvolvida, o que você pensaria? Bom, a gente ainda tem muito chão pela frente na Wind Tower, né? Esperamos aí investir aí pelo menos, temos uma necessidade, né, de pelo menos mais 5 ou 6 milhões de dólares de investimento para você chegar a uma que a gente chama de cabeça de série, e a cabeça de série é a unidade que você vai certificar. Então esperamos chegar ao final de 28 com a tecnologia da tensegridade aplicada à Wind Tower, né, certificada, uma certificação DNV ou BVQI, assim como aconteceu com a Wind Fence. E estamos aí disponíveis, né? A Metalvix é uma empresa que ao longo dos seus 25 anos foi uma empresa que trabalhou essencialmente em parceria. Todos os nossos projetos do dia a dia, né, aqueles que sustentaram a história da empresa na área de obras industriais, 100% foram desenvolvidos em parceria. Consórcios plenos, consórcios solidários ou não solidários, histórico aí de parceiros muito importantes para nós, e eu vou me permitir não citá-los para não ser injusto, né, com um ou com outro, mas o que eu diria não há como fazer desenvolvimento e inovação sem você ter parceiros do seu lado que te ajudem a carregar o piano, né, e pôr a torre de pé. Então, como mensagem, especificamente, eu me permito aí dizer o seguinte:
estamos disponíveis para parceria na Tensegridade aplicada ao Wind Tower, né? Pretendemos ter uma unidade implantada agora até 2028, e com isso a gente certifica e possibilita que todo e qualquer fabricante de máquina possa utilizar essa tecnologia em qualquer lugar do mundo, né? Temos outros desafios em casa, como a gaseificação, né? A produção de gás de síntese para resíduos carbonosos, né? Para redução dos resíduos carbonosos. Na área lama de alto forno, né? Lama de alto forno, lama de aciaria, ou seja, tudo aquilo que hoje se busca com a produção do Syngás. Não tem muita novidade nisso, né? O mundo faz gaseificação desde a época que os carros, na época da Segunda Guerra, eram movidos a gasogênios, né? Você tinha uma dificuldade enorme de acesso a petróleo, então você queimava carvão, produzindo gás, exatamente para a movimentação dos motores. Hoje o que se busca é a eliminação de resíduos. Como é que você elimina resíduo? Você elimina resíduo fazendo um aterro sanitário, que é um absurdo, né? Ou você faz uma economia circular, ou seja, aquilo que é plástico, de alguma forma, tem que voltar para a linha da produção. Aquilo que é borracha pode virar piso, né? Aquilo que é lama pode virar gás. Normalmente, a indústria sempre cobra uma TIR, né, adequada. Sempre cobra uma taxa interna de retorno. Se eu fosse depender de avaliar a TIR de tudo aquilo que a gente iniciou, eu não teria feito o Wind Defense com Tensegridade, eu não teria iniciado a gaseificação, eu não teria feito o investimento que fizemos em Wind Defense ou Wind Tower. Não há como se ter resultado se você não faz investimento e mãos à obra. Parabéns aí, viu? Muito bom. A entrevista foi excelente e realmente é motivante a gente ver pessoas como você aqui no Espírito Santo e que nos impulsiona a querer sempre fazer mais e melhor, né? Zé Emílio, conversa sensacional. Você nos levou aí da Wind Defense no Porto de Tubarão até o projeto da Torre Eólica, que pode mudar o futuro da energia limpa no mundo inteiro, né? Tudo isso trazendo bastante orgulho para o estado do Espírito Santo, para os capixabas, né, que podem se orgulhar de estar tendo contato com essas ideias inovadoras, né? E eu gostaria de, antes de te liberar, te fazer um último pedido aqui, uma última pergunta, né? Se você pudesse inspirar aí um jovem empreendedor ou um estudante do Espírito Santo aí, o que você diria para ele correr atrás de ideias inovadoras como essas da Tensegridade? Qual incentivo você daria para essa pessoa? Os sonhos movem o mundo, né? Os sonhos movem o ser humano. Eu lembro bem que quando eu me formei em engenharia, lá se vão 40 anos, né? Foi em 1985, eu lembro que eu tinha um sonho primeiro de poder criar alguma coisa que pudesse ser deixado para as próximas gerações, né? A engenharia tem muito disso, ela é uma fábrica de sonhos, e sonhos que se tornam realidade. É bem verdade de que de cada 10 ideias, eu não sou estatístico, mas eu imagino que de cada 10 boas ideias, uma possa ser considerado
comercialmente adequada, né? Por isso que eu falei da questão da TIR. Mas a questão para o jovem é mais ou menos o seguinte: sonhe sempre, né? Porque são sonhos que vão trazer elementos de fato de transformação para o mundo da engenharia, para o desenvolvimento, para a inovação. Se a gente não sonha, você não cria. Se você não cria, você não consolida. Se você não consolida, aí sim você não ganha dinheiro. Então, primeiro princípio para qualquer engenheiro que tenha o desejo, né, de construir uma vida profissional relevante, sonhe, porque a partir daí os sonhos viram realidade. Muito bom. Zé Emílio, muito obrigado por compartilhar conosco essas histórias incríveis aí, mostrar como o Espírito Santo está na vanguarda da sustentabilidade, né? E aí, galera, se vocês curtiram, compartilhem o nosso vídeo, deem um joinha aí, ajudem a gente a tornar esse assunto relevante, inscrevam-se no nosso canal, né? E queremos saber qual inovação vocês querem ver no Espírito Santo. Até a próxima. É isso aí. Espero que voltemos aqui numa nova entrevista daqui a alguns anos, quem sabe, para a gente contar aí como é que evoluiu ao longo do tempo. Obrigado aí. Para finalizar, eu diria o seguinte: esse tipo de iniciativa é muito relevante para que você possa fazer algo que é fundamental para o crescimento de uma sociedade, de uma nação, que é o compartilhamento, né? Não se faz nada sozinho, né? É importantíssimo o compartilhamento através da integração entre os vários stakeholders envolvidos, como eu disse, os públicos e os privados. É dessa forma, dando as mãos, né? Ou seja, de braço dado, que a gente transforma a sociedade de uma forma realista. Obrigado, Zé Emílio. Muito obrigado, Zé Emílio. Esperamos encontrá-lo uma próxima oportunidade. Obrigado. Excelente. Espero encontrá-los na inauguração da primeira torre eólica com integridade Vai ser uma honra, com certeza. em breve. Será uma honra. É.